Sou um pastor no tabuleiro, um pastor peão no tabuleiro. Ah, tá. Objeto. Aquele objeto. Cá estamos sendo tratados como objetos pela liderança de nossa denominação. Somos apenas parte de uma manada que contribui para a arrecadação financeira que toma 70% de nossas congregações. Este ano, apesar de termos cooperado desde o início, nossa convenção foi cancelada aqui em Manaus. O cara está em Manaus. Todos os pastores estão muito revoltados. Muitos já entenderam que o problema não está na denominação, mas na presidência estadual. Somos apenas peças nesse tabuleiro, porque além do recurso não ficar na igreja, temos que realizar diversos eventos para suprir as necessidades estruturais do templo e os outros custos que temos. Ok? Já pensamos em sair, mas sabemos que o mal reside nas pessoas e não na instituição. Pela graça de Deus, muitos têm entendido o Evangelho, mas está cada vez mais difícil caminhar com essa liderança. Pergunta dele: o que fazer quando somos apenas pastores objetos? Me ajude, Caio, precisamos de uma opinião sua. Bom, número 1, a instituição não é o problema, e sim as pessoas, também porque a instituição e nada é a mesma coisa. Então eu não sei por que esse culto à sigla. É uma necessidade de identidade pagã. É o pertencimento. De maneira idolatricamente vinculada. É o que faz uma entidade se sustentar, se pôr em pé, a qualquer preço e a qualquer custo. Essa estátua de Nabucodonosor que as instituições acabam se tornando para os indivíduos que cultuam tanto a instituição que esquecem de quem são, não têm vida interior nenhuma. Tudo que importa é defender a instituição, brigarem pela instituição, fazerem política pela instituição. E eles estão ali também para arrecadarem fundos, para fazerem aquela instituição grande, forte, poderosa, proprietária, divulgadora, politicamente relevante no lugar, tudo que eu sei que rola lá. Então, que culto é esse a essas paredes, a este lugar e a essa história que um dia foi bonita e já tem pelo menos uns 25, 30 anos que foi se tornando uma história de filme de terror, crescentemente feia. Feia para todo lado. Você sabe do que eu estou falando. Eu sei que vocês sabem que eu sei o que estou falando. Então, que culto é esse aí? Essa é a primeira pergunta. Segunda coisa é: que ímpeto é esse de salvar uma instituição? O que uma instituição tem para ser salva? O que é? É a emissora de TV, é a rede de TV que se criou, de rádios, é o que? É o jornal, são os patrimônios, as propriedades, são os bens, é isso. É isso. É a questão imobiliária. Porque fora isso, esses objetos que não deveriam nunca ter sido adquiridos, deveriam ter sido usados, mas ninguém tem que ser dono de propriedades imensas, de veículos e coisas poderosas para ser gente de representação da importância de Deus no planeta. Tudo isso é falácia, que todos vocês já sabem que não tem nenhum significado. Mas será que continua ainda o culto à instituição como proprietária de tantas coisas? Somente isso justificaria esse apego a essa estada. Terceira pergunta que vocês deveriam fazer é: no caso de vocês mudarem a presidência, como é que vocês acham que mudariam a presidência de uma coisa mafiosa como essa? Hein? E se mudarem esse presidente, vocês acham que trocar a presidência vai mudar alguma coisa? É isso?
Está tudo corrompido. Eu sou daí, meu querido. Eu nasci em Nazaré. Eu me converti nessa sinagoga da Rua Duque de Caxias, em julho de 73, quando o pastor Alcibiades era pastor aí. E essa era uma igreja de oração, jejum, piedade, quebrantamento e coisas lindas do Espírito Santo. Eu sei como tudo isso já foi lugar do Espírito Santo e vi como se transformou em açougues de muitos interesses políticos e de outras naturezas. Então, nada novo, para mim não. O que vocês querem salvar aí? Por que vocês não se salvam disso? Por que vocês não deixam esse Egito e caminham leves? Por que vocês não vão fora do portão, como diz Hebreus 13, levando o vitupério de Jesus ao encontro de Cristo? Por que vocês não largam essa cidade amuralhada e vão livres ao encontro do ressuscitado fora do portão? Por que esse apego? Que vínculo é esse? E que necessidade é essa de se organizarem num outro empreendimento? Por que vocês não começam sem nada grandioso? Por que vocês não começam reunindo pequenos grupos para orar, para ler a palavra, para crescerem na fé, para esquecerem essas coisas que para trás ficam, para pararem de fofocar a respeito disso, saírem disso, esquecerem disso, abrirem a palavra, crescerem na fé com pureza e santidade, pedindo a Deus entendimento para que vocês não enlouqueçam e não comecem também a, pela perda de sobriedade que vem da falta de conhecimento e de entendimento, virem a corromper outros processos daí para frente. Salvem-se disso pela instrução do Evangelho. Não fiquem pensando que o que vocês têm aí é suficiente para, mudando a presidência, tudo ficar bem. Querido, eu sei o que eu estou falando, o que vocês têm aí. Pode mudar a presidência, a vice-presidência, a diretoria, pode mudar o vínculo com o Pará, podem se separar da convenção geral, pode fazer o que vocês quiserem. Pode mudar até o quarto escalão de tudo que tem, nos círculos concêntricos de poder nessa região inteira aí. Não vai mudar nada. Nada. Vai virar Síria. A tendência de vocês aí é se transformarem em Síria. Então, por favor, meu querido, se dá para sair, se você tem um lugar de refúgio, se tem um lugar sem mina, sem morte, sem as políticas do ódio, para que esse apego? Para que esse beijo na boca da Síria? Que culto é esse à terra? Por que você não prefere sair para um lugar de paz, em busca de descanso? Do que originalmente vocês nem sabem ainda o que é, porque você já se converteu com coisas corrompidas. O melhor que vocês já provaram aí dentro dessa igreja, historicamente falando, o melhor aconteceu antes do pastor Alcibiades e no tempo do pastor Alcibiades. Depois disso, vocês só foram provando o pior até chegar nesse estado caótico. Então, quem se converteu de 35 anos para cá, já não viu como era. Já nem sabe, está ouvindo ecos. Não viu nada. Já cresceu viciado no que não é. Só que é o menos ruim, porque está ficando insuportável. Ora, o menos ruim não é evangelho ainda. É apenas o menos ruim da Assembleia de Deus. Mas o menos ruim da Assembleia de Deus tem que se converter à vida abundante no Evangelho. Por que vocês não saltam por cima disso tudo e caem direto no colo do Evangelho para crescerem na palavra, sem essa fantasmagoria à qual vocês estão oprimidos e por ela vinculados? Mesmo se tudo mudasse, vocês se transformariam logo e rapidamente nos orgulhosos heróis da mudança.
e a carnalidade que está presente, porque quando a gente entendeu muito o Evangelho e o pratica com consciência, a carnalidade ainda brota. Imagina quando a gente pensa que Evangelho é apenas doutrinação da igreja, do melhor desse ensino, mas que ainda é algo produzido no laboratório AD pentecostal de ser, consumido por vocês. Mas não é Evangelho ainda. O Evangelho você vai ter que encontrar numa viagem sua com Jesus. Cada um de vocês com Jesus. Vocês só estão persuadidos que não dá mais. Mas vocês querem fazer um retrocesso de uma pequena reforma, não de uma regeneração geral da consciência, voltando à essência do que seja Evangelho, não ao menos ruim da Assembleia de Deus. É a minha sincera e honesta opinião mesmo. Entendeu, meu amigo querido? Com todo o coração, não me leve a mal. E aí? A alternativa seria sair disso e ir iniciar um novo ministério na simplicidade do Evangelho, servindo a nossa própria geração? Seria um equívoco iniciar um novo ministério, Caio? Nos dê um conselho, por favor. Acabei de dizer, eu acho que eles devem reunir, não é um novo ministério, esquece essa história de um novo ministério. De pessoas, cara. Novo ministério, já vão reunir, pensar numa estratégia, num mission statement, o que a gente vai fazer, num código de disciplina, num arcabouço de convívio. Começa logo aquela confusão danada. Aí já começa com coisa e objeto. Já vejo os homens porque como igrejas os vejo funcionando. Mas não começa nunca com gente, com pessoas. Ainda é o olhar que vê e diz, vejo a igreja viva, andando para lá e para cá. Mas está tudo sem se distinguir com clareza. Está faltando essa unção do entendimento do Evangelho. Vem IVTV, o canal é você.